Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero aqui nesta noite agradecer a Deus pela oportunidade de uma vez mais poder falar convosco através da página da ID, Assembleia de Deus de Cacaulândia. E eu quero nesse momento aqui pedir perdão aos irmãos pelo fato de que a gente não conseguiu fazer o culto na igreja hoje, irmãos. Eu convidei alguns irmãos para estar conosco e eu não sei o porquê, eles não apareceram. E eu tentei entrar pelo fazer o culto lá da igreja, mas não consegui também porque eu não sei se desligaram o Wi-Fi ou se a internet da igreja estava caída, ou se caiu a internet da igreja ou algo assim. Ele para minha casa tem a internet e eu resolvi fazer o culto daqui para não ficar em vão a palavra do presbítero Eliandro, que postou pela página da igreja de que eu estaria fazendo o culto na igreja hoje. Então, desde já eu quero pedir perdão aos irmãos pela falha que a gente teve e eu não consegui fazer o culto lá da igreja, lá da central. Então eu vim para casa, eu estou até um pouco suado porque eu cheguei agora e eu conectei aqui na internet então daqui da minha casa, da residência onde eu moro, eu quero fazer o culto e louvar a Deus pela vida dos irmãos que nos assiste constantemente pela internet. Louvar a Deus pela vida do presbítero Eliandro, pela vida do presbítero Adriano, que não pôde estar conosco hoje, por motivo que eles estão fazendo outro trabalho. Amanhã acredito eu que da casa do presbítero Eliandro estarão fazendo a escola bíblica dominical, a nossa primeira aula. Eu acredito que assim, a nossa primeira lição do mês de abril. Louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aí do outro lado, que nos assistem. E enquanto esses irmãos vão chegando, a gente vai providenciar aqui um outro celular para a gente colocar um hino para os irmãos ir ouvindo. Enquanto isso, os irmãos vão entrando, vão deixando seus pedidos de oração, que assim que finalizar aqui o culto, esse culto que eu estou fazendo aqui de casa, eu vou orar pelos irmãos, interceder aos irmãos, para que Deus assim possa estar abençoando a tua casa e a tua família. Enquanto isso, eu gostaria que os irmãos fossem chegando, deixando sua compartilhação, deixando a sua palavra, deixando a sua saudação. E enquanto isso, eu vou providenciar um outro celular aqui para que vá tocando um hino para os irmãos até que os outros irmãos cheguem. Irmã Creuza Queiroz, a paz do Senhor. Eu só quero te adorar, yeah.
Meus irmãos tá aí. Eu nasci para te adorar, do Fernandinho. Eu quero aqui saudar o presbítero Eliandro Xavier, com a paz do Senhor. Lindaí Pascoal, que está nos assistindo. Judeuvan Ferreira de Souza. Deus abençoe, irmão. Kelly Andrade. Essilene Cléris da Silva. Solange Alexa. Wanda Campos. Mônica. Deus abençoe aos irmãos que estão conectados conosco aí pela internet. Os irmãos, alguns dos irmãos, acredito que pela voz do presbítero Eliandro ou do presbítero Adriano, recebeu aí em vossas casas o comunicado de que foi alterado a nossa Santa Ceia. Nós não teremos Santa Ceia nesse final de semana, até a segunda ordem, pela presidência da Igreja Assembleia de Deus. Então, eu gostaria que os irmãos nos acompanhassem pela internet, irmãos. Que Deus, pela sua graça, através da tecnologia, tem alcançado algumas pessoas que estão de longe, que estão distante, os irmãos que estão também aí em outras cidades estão sendo alcançados por esta palavra. A gente recebe notícias boas de que o culto online feito pela Igreja Assembleia de Deus de Cacaulândia está chegando distante, irmãos, e com isso a gente fica feliz e a gente tenta fazer o melhor para Deus. Então eu quero aqui louvar a Deus por tudo isso que Deus tem nos feito, tem nos agraciado, tem dado para nós a oportunidade de estarmos junto com os irmãos, glorificando ao nome do Senhor. Quero aqui também cumprimentar o presbítero Maxwell Santos, sua família. Que Deus abençoe, irmãos. Convide os irmãos, compartilhe esse vídeo. Daqui a alguns minutos eu quero estar ministrando uma palavra que Deus colocou ao meu coração para os irmãos que estão do outro lado aí da internet. Já já a gente vai estar ministrando a palavra de Deus. Acredito que lá para no máximo 7h40, umas 8 horas da noite, a gente está terminando assim este culto online. A paz do Senhor também para o irmão Cleito Monteiro, da cidade de Ariquemes. Deus abençoe. Deusi Mendes, a paz do Senhor, de Alto Paraíso. Deus abençoe, irmãos. Compartilhe essa live. Essa live ela está sendo passada pela página da Igreja Assembleia de Deus da cidade de Cacaulândia, onde preside o pastor presidente, pastor Francisco Gregório Alves, para a glória de Deus. Irmãos, compartilhe para que esta live chegue a mais pessoas que precisam ouvir. Nós vamos ouvir mais um louvor, enquanto os irmãos vão assim entrando. Deixa a sua saudação de paz, seu pedido de oração, que no final deste culto eu quero estar orando pelos irmãos. Vamos ouvir o hino Gelson Rufino, Vaso Quebrado. Vaso jogado no mundo
Aleluia. A irmã Delci Mendes congrega lá na linha C85 do Marco Azul. Deus abençoe. Mandar a paz do Senhor também para a irmã Genira Braga, da cidade de Jaru. Deus abençoe. Anderson Soares, Deus abençoe. Irmã Zilma Alves, da cidade de Mirantes da Serra. Deus abençoe, irmãos. Como eu estava dizendo há alguns minutos atrás, as nossas lives que temos feito aqui na cidade de Cacaulândia, para a glória de Deus, ela tem chegado em algumas cidades nossas vizinhas, Ariquemes, Jaru, Mirante da Serra, Ouro Preto, e alguns irmãos têm nos assistido, e eu louvo a Deus por isso, porque Deus, Ele é um Deus que visita tanto quem está perto quanto quem está longe. Basta invocar o nome do Senhor. Vamos ouvir mais um louvor e daqui a alguns minutos eu quero estar transmitindo a palavra de Deus ao teu coração que nos assiste nesse momento. Vamos ouvir um louvor aqui, uma nova chance. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me diz, não é o fim.
uma nova chance. Quero cumprimentar também o presbítero Edinaldo Correia. Deus abençoe. Que Deus em Cristo Jesus possa a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, mais uma vez eu vou pedir aos irmãos, por bondade, compartilhe essa live, irmão, para que ela alcance mais pessoas, para que ela alcance vidas, para que ela alcance pessoas tanto perto quanto longe. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Eliane Pereira. Deus abençoe. Que Deus em Cristo Jesus assim abençoe a todos os irmãos. E eu quero nesta noite convidar os irmãos a um texto bíblico, irmãos, para nossa meditação nesta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Aos irmãos que são conhecedores da Bíblia, acredito que conhecem esse texto de cor e de salteado, mas eu quero fazer menção de ler o texto do capítulo 3 do livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Você que está aí do outro lado da internet, se quiser acompanhar o texto, eu queria que você tivesse com a Bíblia na mão, se assim você quiser. Eu gostaria que você tivesse com a Bíblia na mão. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, e como de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele causa algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nos ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Este texto que fizemos menção de ler é um texto proferido pelo profeta Isaías, e ele vai descrever logo no seu primeiro quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Isaías está fazendo duas perguntas em um mesmo versículo, dizendo: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Os que me ouvem nesta noite foram os que deram crédito à palavra do Senhor. Dizer o que está dizendo no seu tempo e trazer para nós nesta noite, dizendo que nós que estamos aqui apregoando o Evangelho de Cristo, falando do amor que Cristo fez por nós,
estes que deram crédito à palavra do Senhor. Isaías vai mais além dizendo, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Torno a repetir, todos nós que fomos alcançados pela graça de Jesus, todos nós que fomos alcançados pela misericórdia de Deus, foram para estes que o braço do Senhor se manifestou. Outrora você há de me perguntar, mas e os que não aceitaram a Cristo? Foram os que não deram crédito. E aqueles que não aceitaram a Jesus? Foi aqueles que o braço do Senhor não se manifestou para eles. Porque quando o braço de Deus se manifesta a uma pessoa, ela larga suas práticas antigas e começam a fazer as práticas de Deus, que é andar segundo o Espírito de Deus. O verso de número 2, Isaías vai dizer, porque foi subindo de uma terra, foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, que não tinha parecer e nem formosura. E nós olhávamos para ele, e nenhuma beleza o vimos. Este que nascera debaixo de uma promessa, e para ele e dizia, será que esse pode ser o Cristo? Ele não tem formosura de rei, porque se para nascer rei, tinha que vir de uma linhagem real. De quem é que Jesus nasce? De Maria, providência do Espírito Santo. Não tem linhagem real. Então, para ser rei, tinha que nascer da linhagem real. Mas Jesus é rei por excelência. Rei nos céus, rei na terra e rei aonde ele for. Deus o fez rei. E fazendo ele rei, ninguém pode dizer que Jesus não é rei. Mas Isaías vai dizer que ele vem subindo de uma terra seca. Quem é essa terra seca? Terra seca, onde todos olhavam para Jesus e não desejavam Jesus. Verso de número 3. Era desprezado e mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho, como de quem os homens escondiam o rosto e era desprezado por ele. Ou desprezado. Não fizemos dele caso algum. De quem que é que Isaías está dizendo? Isaías está dizendo do povo a quem Jesus veio, para quem Jesus veio, para quem Jesus estava apregoando naqueles dias. Isaías está dizendo, os homens olharam para ele, desprezaram ele, porque além de indigno entre os homens, ele foi experimentado no trabalho. Jesus foi experimentado no trabalho. Então, os homens desprezaram Jesus e não fizeram de Jesus causa algum. Verso de número 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por ferido de Deus e oprimido. Observe o texto. Ele tomou sobre si. Qual é as enfermidades que Isaías está dizendo? Ele não está dizendo de uma dor de cabeça. Ele não está dizendo de um câncer. Ele não está dizendo de uma pandemia. Qual é a enfermidade que nós tínhamos? O que é que nos causa dor? O que nos causa dor é o pecado. Isaías está dizendo que a enfermidade do pecado faz causar dor em nós. Então Jesus vai pegar este pecado e vai tomar sobre si, ainda não sendo pecador. Jesus nunca pecou, mas ele pega o meu e o seu pecado, leva até a cruz e diz ao Pai, está consumado. A dor que nos faz estar longe de Jesus. Sabe você que me ouve do outro lado, que talvez essa live vai chegar até você. Sabe o vazio que tem dentro de nós quando não aceitamos a Jesus ou quando estamos longe de Jesus? É esta enfermidade, é esta dor, este vazio que está dentro da gente, só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Talvez você que está do outro lado se pergunte, mas por que os crentes então estão com medo do coronavírus ou Covid-19?
Nós, crente, não estamos com medo do Covid-19. Nós estamos, sim, preocupados com a saúde de algumas pessoas, mas com medo jamais. Eu repito o que Paulo disse quando ele diz que viver para ele é Cristo, mas morrer para ele é lucro. Porque depois da morte só nos resta a ressurreição para a vida eterna. Então cabe a mim te dizer nesta noite, nós os cristãos não estamos com medo do Covid-19, muito pelo contrário, nós estamos alerta, porque tudo que acontece hoje é cumprimento daquilo que Jesus disse que um dia viria. Então o que é que essas feridas foram arrancadas de nós, a dor foi arrancada de nós? Não é dizer que somos melhor do que ninguém ou que não somos pecadores, não, muito pelo contrário. A gente peca, a gente erra, mas para a glória, arrependido pelo sangue de Jesus. Eu queria que você entendesse isso nesta noite. Talvez alguém vai lhe perguntar por que é que a igreja fechou. A igreja não fechou. Volto a repetir aquilo que falamos alguns dias atrás nas lives anteriores. A igreja somos eu e você. A igreja para receber o poder de Deus. A igreja está aberta para receber a virtude do Espírito Santo. A igreja está aberta para a glória de Deus. O que fechou, o que está fechado, o que está alterado, sim, são os cultos da igreja local, a igreja feita de madeira, a igreja feita de um alicerce, a igreja feita de um tijolo, rebocada, a igreja lá onde ela está fixa. Ela pode ter, sim, alterado seus trabalhos, fechado a porta, mas a igreja, eu e você, estamos abertos, sim, para receber a presença de Deus, para receber a verdadeira adoração de Cristo que vem de dentro para fora, porque não adianta boca, tem que louvar ele de corpo, alma e espírito. Quando alguém disser para você que você está com medo do Covid-19, diga para ele não. Muito pelo contrário, nós estamos crendo que tudo que está acontecendo é permissão de Deus, que tudo que está acontecendo é permissão dele. Na hora certa, no momento certo, Deus colocará a sua mão e sarará a terra, a nação brasileira, o planeta Terra. Verso de número 5, olhe para cá, presta atenção no que eu vou lhe referir nesta noite. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que é que Isaías está dizendo? Observe, ele foi ferido pelas suas transgressões, ele foi ferido pela minha transgressão, ele foi moído pela minha iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sim. É por isso que nós se alegramos, é por isso que nós sorrimos, é por isso que nós glorificamos, é por isso que nós entra na rede social e diz que tudo está no controle de Deus. Quem morreu por mim, foi ele quem morreu por você, foi ele que nos deu o direito de vida eterna. Então, mais uma vez, nós não estamos com medo, nós estamos preparados para o arrebatamento. Esta é a grande verdade, este é o grande dilema. Enquanto o mundo está desesperado, enquanto a nação brasileira está desesperada, enquanto os governadores dos estados estão desesperados, enquanto algumas pessoas que se desviaram do caminho do Senhor estão desesperados, nós estamos dizendo: pelas suas pisaduras fomos sarados, pelas transgressões que nós um dia fizemos, ele pagou na cruz do
Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Entenda isso nesta noite. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Nós pecamos, ele pegou o nosso pecado e levou sobre ele. Então, mais uma vez, nós não estamos com medo. Eu quero que essa live chegue até fora do Brasil para dizer: o Brasil pode estar em caos, a nação brasileira pode estar preocupada, os governos podem estar até preocupados, mas nós, os crentes, estamos cientes de que a qualquer momento a trombeta vai tocar, a trombeta vai soar e nós, os crentes, os salvos em Cristo, subiremos para a glória de Deus Pai. Verso de número 7. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e não abriu a sua boca. Permita-me nesta noite indagação. Talvez você que me ouve do outro lado tenha murmurado. Talvez você do outro lado tenha se perguntado: aonde está Deus nesta questão? Aonde está Deus neste momento? Aonde Deus está que Deus não aparece? Ele está dizendo: eu, quando fui levado à cruz, eu não abri a minha boca. Eu não questionei ao Deus Pai. Eu não questionei de que forma que ia acontecer ou ia deixar de acontecer. Eu simplesmente fui. Então, nesta noite eu te convido: não murmure da situação que está acontecendo no Brasil. Não diga que é culpa de A, ou que é culpa de B, ou que é culpa de C. Alguns por aí, e eu vou dizer, quem sabe esta live vai chegar fora do Brasil. A oposição está dizendo é culpa de Jair Bolsonaro. Não é culpa do presidente da República do Brasil. Não é culpa dos governantes do estado fora de Rondônia, no São Paulo, Rio de Janeiro, todas as outras cidades. Não é culpa deles, é permissão de Deus. Entenda isso, não é culpa do governo brasileiro, não é culpa do governo chinês, não é culpa do governo de Israel, não é culpa do governo da Cuba, da Coreia do Norte, do Japão, dos Estados Unidos, da França, quem sabe da Itália, de Madrid, de Barcelona. Não é culpa deste povo, sim, é permissão de Deus. E Deus está dizendo nesta noite: fique com a boquinha calada, não murmure, porque eu fui levado à cruz e não abri a minha boca para dizer que era sua culpa, que não era o seu pecado, ou que outrora era o seu pecado. Jesus está dizendo: eu fui levado ao matadouro como ovelha muda, fui levado aos tosquiadores sem abrir a boca. Por favor, se for para abrir a boca para dizer que é culpa de A ou de B, diga que talvez seja culpa nossa, que não oramos mais, que não jejuamos mais, que não buscamos mais a presença de Deus. Diga que é nossa culpa, porque no capítulo de número 7 de 2 Crônicas, no verso de número 14, Deus vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, então, meu Deus, ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei o seu pecado. Então, Deus está dizendo para mim e para você: quem sabe seja culpa nossa, quem sabe seja minha, a nossa culpa, por não orar mais, por não jejuar mais. Em vez de falar, adoramos a Deus. Em vez de abrirmos a nossa boca, damos a Ele louvores, damos a Ele gratificação pelo que Ele nos fez.
Entenda, meu prezado, minha prezada, meu irmão, minha irmã, que você que está longe ou que está perto, entenda isso nesta noite. Quem sabe seja culpa nossa, do povo de Deus, que não ora mais, que não busca mais a presença de Deus. Permita-me dizer nesta noite isso aqui, e talvez isso vai gerar uma polêmica, porque alguém vai dizer, não, eu estou orando, não, eu estou jejuando, mas talvez Deus não quer que você ore e saia falando para alguém que orou. Deus não quer que você jejue e saia falando para alguém que jejuou. Fique caladinho com a boca fechada. Fique com a boca fechada, porque quando abrimos a boca para dizer o que fizemos, Deus está dizendo, estou reprovando, porque o dia que eu fui para a cruz eu não abri a minha boca. O dia que me levaram ao matador eu não abri a boca para questionar. Fique com a boquinha fechada, por favor, porque é momento de refletirmos o que temos feito para Deus. É momento de refletirmos para saber o que nós automaticamente temos feito para Deus. E Deus, nesta noite, de maneira, quem deu crédito à minha pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Deus está dizendo para nós, não é culpa, não é hora de botar culpa em A ou em B. Muito pelo contrário, puxamos a responsabilidade para nós. Permita-me dizer isso nesta noite. É hora de nós refletirmos e entendermos que isso não é culpa do Jair Bolsonaro, que isso não é culpa dos governantes do Brasil, não é culpa de ninguém. Isso é permissão de Deus. Isso é permissão de Deus. Enquanto o mundo está em crise, mais uma vez, nós estamos em Cristo Jesus. Eu queria que você aí do outro lado curvasse a sua cabeça, para que nós pudéssemos nesta noite orarmos a Deus, buscarmos a presença do Senhor. Porque Deus, nesta noite, com esta palavra, Ele está dizendo para mim e para você, não é momento de reclamar, é momento de entender que a manifestação do braço do Senhor foi para mim e foi para você do outro lado que me ouve. Mais uma vez eu lhe peço, compartilhe essa live com os irmãos, compartilhe esta live aí no seu Facebook, no seu Instagram, no seu canal de YouTube, se você quiser, compartilhe, fique à vontade. Deus abençoe, que esta palavra chegue a mais longe do que a gente imagina. Que essa palavra possa entrar dentro do nosso coração nesta noite e entender que o maior sacrifício Deus já fez por nós. Maior sacrifício Deus já fez por nós foi dar o seu Filho por amor à humanidade. Irmã Cleusa Costa, Deus abençoe. Meus irmãos, curve a sua cabeça aí do outro lado. Nós vamos orar. Eterno Deus e bondoso Pai, uma vez mais nós te damos graça, te glorificamos ao Senhor por esta oportunidade. Pai, eu quero orar nesta noite pela irmã Cleusa, Senhor, aqui do setor Chacareiro, esposa do irmão Edinaldo. Aos irmãos, meu Pai, que estão do outro lado, a irmã Cleusa Costa, seu esposo, a sua família. Abençoe os irmãos, Senhor. Pai, eu quero orar também pela vida da irmã Eliane, Senhor. Deus, que o Senhor abençoe a todos os irmãos, a irmã Bia Reis. Louvar ao Senhor também pela vida, Senhor, dos teus servos, Preto, meu Pai, também. Deus, orar pela vida dos nossos irmãos, meu Pai, daqui da cidade de Cacaulândia. Orar a Deus, meu Pai, pela vida do nosso pastor presidente, pastor Francisco Gregório Alves, que nesta manhã teve, meu Pai, que sair, Senhor, até ali a casa da tua filha, meu Pai. Guarda o teu servo, que nada de mal aconteça.
Pai, nós oramos também pela nossa convenção geral, pastor Nelson Lutemberg. Dá ao teu servo entendimento, meu Pai, para levar esta obra adiante. Em meio a esta pandemia, que o teu servo tenha a orientação do teu Espírito Santo para conduzir a noiva do Cordeiro. Pai, nós oramos pela cidade de Cacaulândia, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre ela, abençoando os 4 quadrantes desta cidade, meu Pai. Os nossos irmãos no sítio, ó Deus, abençoe a cada um. Pai, nós oramos ao Senhor e te pedimos porque cremos no poder da tua glória. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, Deus abençoe, irmão Preto, Begalim, irmã Eliane, irmã Creuza, presbítero Eliandro, diácono Leandro, pela participação, a irmã Eliane Pereira, irmão Edinaldo, irmão Anderson, Dilce Mendes, da cidade de Alto Paraíso, Zilma Alves, da cidade de Mirante da Serra. Deus abençoe, irmãos. Irmãos, Eucilene Cléris também, Kelly Andrade, Gildivan Ferreira, Lindaí Pascoal, irmã Cleusa Queiroz. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Se eu esqueci de algum nome, os irmãos nos perdoem, irmão Edinaldo, irmão Anderson. Deus abençoe, irmãos. Mais uma vez aqui, reforçar o convite do presbítero Eliano Xavier. Ele convida os irmãos para amanhã, a partir das 8h30, para se conectar na página da igreja. E você que ainda não que não curte a página da igreja, curte a página da igreja, se inscreva lá no YouTube, tem o link lá na página da igreja, compartilhe, deixe seu joinha, porque abençoa a obra de Deus, abençoa aos irmãos que estão à frente deste trabalho. Ele convida os irmãos para amanhã, vai ter a EBD online pela página da igreja. Ele convida todos os irmãos que me assistiram hoje, assista amanhã a Escola Bíblica Dominical, ministrada pelo presbítero Eliano Xavier e pelo diácono Lucas, se assim Deus permitir. Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Se Jesus não arrebatar a igreja, amanhã à noite também teremos culto na igreja. Vamos fazer o possível para estar lá junto com os irmãos, para a glória de Deus. Deus abençoe, no nome de Jesus.